الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Nós começamos com a história do profeta Suleiman alayhi salam e citamos várias questões em relação à vida dele e que ele também foi um dos reis e profetas dentro do povo de Israel após o pai dele, o profeta Davi. E nós falamos que ele foi citado em várias suras e vários versículos no Alcorão Sagrado, e ele tem várias questões importantes na vida dele que aconteceram, vários acontecimentos que foram citados no Corão. E nós vamos, inshallah, cada aula citar algumas histórias e situações do profeta Suleiman alayhi salam, a maneira que Allah subhanahu wa ta'ala determinou esses grandes milagres que o profeta Salomão ele teve, principalmente em relação àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele, o poder que não deu a ninguém antes dele e ninguém após ele também teve ou terá esse poder que o profeta Salomão ele teve. Dentre essas questões ou essas histórias que foram citadas no Alcorão Sagrado foi na Surat Sad. Surat Sad, hoje nós vamos pegar uma parte da vida do profeta Suleiman alayhi salam. Surat Sad é a surata número 38. Surata número 38, quando a gente começa pelo versículo 30. Pelo versículo 30, e vem duas histórias aqui importantes, ou três histórias que nós iremos citar através daquilo que foi citado nesses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ, e nós concedemos ao profeta Davi o filho chamado Suleiman, Salomão. نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. نِعْمَ الْعَبْدُ, Allah subhanahu wa ta'ala, ele está falando sobre a importância do profeta Davi, do profeta Salomão alayhi salam, que ele era sempre devoto a Allah subhanahu wa ta'ala, sempre voltava para Allah subhanahu wa ta'ala em todas as suas situações. Innahu awwab rajja', ele sempre voltava para Allah subhanahu wa ta'ala, sempre voltava em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. O que significa isso? Allah subhanahu wa ta'ala está falando aqui sobre dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na vida do profeta Salomão, que tudo que existia nesse mundo estava, ou nas questões das criaturas que Allah subhanahu wa ta'ala deu o poder para o profeta Salomão alayhi salam estar controlando elas. Dentre as questões que o profeta Salomão ele fazia, ele sempre estava preparado para a guerra. E no preparo da guerra, ele preparava o quê? Ele preparava os cavalos. Ele preparava esses cavalos para que eles treinassem, né? Então, o treino desses cavalos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele cita aqui a maneira que o profeta Salomão ele tinha o preparo dos cavalos, como é que eles andavam, e como é que eles faziam, e como é que eles desfilavam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Urida alayhi", foi apresentado a ele bil-ashi, al-ashi que seria entre a tarde até a noite. Isso é chamado al-ashi, da tarde até a noite, depois do asr até o maghrib é chamado de ashi. Então, ou depois do dhuhr também é chamado de ashi. Do dhuhr até o ghurub, essa parte é a parte que já começa a ir o dia e começa mais ou menos a chegar a parte da noite. Então Allah subhanahu wa ta'ala chamou ela de ashi. As-safinat al-jiyad. O que são as-safinat al-jiyad? As-safinat, que seriam, Allah subhanahu wa ta'ala está colocando aqui as características dos cavalos que o profeta Salomão alayhi salam ele tinha. Safinat, as-safina é o cavalo que ele anda, quando ele está parado, ele fica em 3 pés, e o terceiro pé ele coloca mais ou menos inclinado. Então essa é a melhor maneira que os cavalos, quando eles param, essa é a maneira que as pessoas que criam os cavalos e tal, eles vão ver que essa maneira que determina que o cavalo é um cavalo de raça.
a maneira que ele para. Então ele para nas 3 pernas e a quarta ele coloca mais ou menos inclinada. Essa daqui se chama safinat. Safinat, a maneira que o cavalo ele para. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. الجياد é o cavalo que corre bastante, aquele que tem muita velocidade. E nós sabemos que os cavalos, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou que sejam a peça mais importante para a guerra. O Rasul alayhi salam ele citou vários hadith dizendo al-khaylu ma'qudun fi nawasiha al-khayr ila yawm al-qiyamah. Que os cavalos eles têm o benefício que Allah subhanahu wa ta'ala determinou neles até o dia de juízo final. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando citou sobre a questão da guerra, ele disse: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. E preparem aos inimigos tudo aquilo que vocês tiverem de poder, que vocês conseguirem de poder. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ. E dentre o poder que tem o quê? Os cavalos também. E por isso que o cavalo, ele não somente no Islã, em todas as religiões, os profetas sempre eles falavam na questão dos cavalos que eles são a peça mais importante que uma pessoa possa ter na guerra ou fora da guerra. Mas isso é um sinônimo de quê? De força. Por isso hoje a gente fala, o carro ele tem tantos cavalos, né? Isso é em árabe, em português, em todas as línguas. O pessoal fala, a força do carro, a força do caminhão é tantos cavalos. Por quê? Porque o cavalo ele é um sinônimo de força. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele falou: إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادِ. Dizem que o profeta Salomão alayhi salam, ele tinha mais de 1.000 cavalos, 8.000 cavalos que estavam desfilando e ele olhando para todos eles e todos eles fazendo aquele desfile que o profeta Salomão alayhi salam estava analisando e olhando, e eles eram preparados para as guerras. Aí o que aconteceu? O profeta Salomão alayhi salam, tantos cavalos que se desfilavam, e ele lá preocupado com eles, de repente passa o tempo sem que ele rezasse Salat al-Asr. A oração do Asr, ou a oração da tarde, que ela é determinada também para o profeta Davi alayhi salam. Ele preocupado com os cavalos, de repente se pôs o sol, e ele, sem querer, olhou e viu que ele atrasou o quê? A oração que ele fazia todos os dias naquele horário, determinado horário no Asr. Nesse momento, quando ele viu que Allah subhanahu wa ta'ala quer dos profetas o quê? Que eles sejam sempre cumprindo as suas ordens e tal, e todos os profetas eles cumprem. Mas o esquecimento nós sabemos que pode acontecer aos profetas e às demais pessoas. Esse esquecimento, como aconteceu com o profeta Salomão alayhi salam, isso é a natureza do ser humano. Então ele esqueceu de se preocupar com quem? Com esses cavalos. Quando ele olhou para o sol já estava se pondo. O que aconteceu? O profeta Salomão alayhi salam, ele disse, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: فَقَالْ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. Eu me preocupei com aquilo que é حُبَّ الْخَيْرِ. Al-Khair, você denomina essa palavra para os bens que você tem, qualquer tipo de bem. E aqui, Al-Khair, que Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui, que seria os cavalos que o profeta Salomão alayhi salam, ele tinha. عَنْ ذِكْرِ رَبِّي, eu me preocupei e esqueci de lembrar de Allah subhanahu wa ta'ala no certo momento, porque a preocupação minha estava aonde? Nos cavalos. حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ, até que o sol, ele se escondeu, então se pôs o sol, e eu não estava prestando atenção, estava prestando atenção mais nos cavalos, e de repente não prestei atenção no tempo, e o sol ele se pôs, e aí ele lembrou que tinha aquela oração que ele atrasou ela. Aí o profeta Salomão alayhi salam ele fala: Rudduha alay. Rudduha alay, tragam novamente esses cavalos para que eles desfilem na minha frente. Aí eles foram lá, devolveram todos os cavalos, porque o profeta Salomão alayhi salam ele tinha tudo que estava ao seu redor, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que tudo estava a seu favor, ele que ordenava as pessoas, os gênios, as aves, né? Então Allah subhanahu wa ta'ala ele fala aqui, que o profeta Salomão ele disse: Rudduha alay, tragam ela de novo, tragam esses cavalos que eles desfilem novamente na minha frente.
فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فطفق سفحا مسحا فطفق مسحا بالسوق والأعناق. Que é فطفق مسحا بالسوق والأعناق? O profeta Salomão alayhi salam, ele disse: já que foi por causa delas que eu atrasei uma das orações, esses milhares de cavalos treinados para a guerra, ele foi batendo nos pés, a suq, a saq, jama' saq, que seria a perna dela, al-a'naq, que seria o pescoço. Então ele pegou a espada e foi batendo na perna e degolando o quê? Os cavalos. E ele degolou todos os cavalos. A pessoa pode falar, como é que um profeta pode fazer isso? Ele degolou. Dabahu. Então ele degolou porque o cavalo ele pode ser ingerido. Não degolou para eles ficarem ali sem nada, não. Para que as pessoas tomassem como carne. Mas ele, de tanto que ele gostava dos cavalos, de tanto que ele estava apaixonado por eles e tal, ele disse: esses cavalos fizeram com que eu esquecesse de uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e por isso que ele queria tirar e anular aquilo que fez com que ele se esquecesse de Allah subhanahu wa ta'ala naquele momento. Então ele foi e matou todos esses cavalos. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ, nas pernas, e ele degolava ela. Tem alguns ulama que falaram que não, o profeta Salomão não iria fazer isso. Mashan, a gente pode falar também mashan quando você passa a mão e alisa eles. Então, porque o profeta Salomão ele foi alisando eles nas pernas e no pescoço. Mas o certo, conforme os versículos eles veem, o motivo que ele fez isso, porque ele atrasou a oração. Então, o mais provável que seja o que ele matou realmente, que ele degolou eles. E como nós falamos, o cavalo pode ser ingerido ou não? Sim, pode ser ingerido. Tem um hadith no Sahih al-Bukhari que foi citado que no tempo do profeta Muhammad sallam foi degolado um cavalo e foi ingerido, e o profeta Muhammad sallam estava presente. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele citou essa história. Essa história foi uma tentação ao profeta Salomão, e essa tentação, como é que ele agiu em relação a isso? Ele matou todos os cavalos, e Allah subhanahu wa ta'ala ele foi também colocar uma outra tentação para o profeta Salomão alayhi salam, que foi citada também aqui depois desses versículos. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, e nós colocamos uma tentação ao profeta Salomão. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ, e nós colocamos no seu trono, na sua cadeira, onde ele sentava para ter o seu poder, para ordenar as pessoas, os gênios. Allah subhanahu wa ta'ala ele disse: nós colocamos uma tentação na vida do profeta Salomão e colocamos no seu trono jasadan quer dizer que um corpo, thumma anab, depois ele voltou para Allah subhanahu wa ta'ala. O que significa isso? Aqui, se a gente ler o que foi falado sobre essa questão em relação aos adeptos do livro, são várias histórias que nós não podemos aceitar, muitas delas. Dentre essas histórias, que o profeta Salomão alayhi salam, ele queria ir para o banheiro, e de repente ele comandava com o anel dele, e ele tirou aquele anel e deu para a esposa dele, e falou para ela: eu vou fazer a minha necessidade, e quando voltar, aí você me entrega o anel. E de repente um dos satanases ele veio e se transformou na forma do profeta Salomão e chegou até a esposa dele e falou para ela: me entrega o anel. E ela entregou, e ele foi sentar no seu trono, e o Salomão ele perdeu o seu trono tal naquele momento, até que aquele gênio ele foi e jogou o anel no mar, e depois o profeta Salomão foi lá pescar. Quando ele pescou, saiu um peixe, e dentro do peixe estava o anel. São histórias contadas que a gente não precisa delas. Nós temos um hadith sahih dentro do Sahih al-Bukhari, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está no Sahih al-Bukhari e Sahih Muslim também. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele citou que o profeta Salomão alaihi salam ele estava incentivando as pessoas para que se preparassem sempre para estarem dispostas para as guerras.
e terem muitos soldados, e terem muitas forças. E o profeta Salomão, alayhi salam, ele tinha 90 esposas. E ele disse... 90? Não. Tem histórias que falam que são 100, outras falam que são 90, outras falam que são 70. Esse hadith ele fala sobre as 90. E ele disse, o profeta Sulaiman, alayhi salam, eu irei nessa noite deitar com as 90 esposas para que elas engravidem, cada uma carregue uma pessoa que no futuro será um batalhador pela causa de Allah. Tá, então, ele não falou, inshallah, não falou se Deus quiser. Aí Allah subhanahu wa ta'ala colocou ele em teste por causa dessa palavra. A intenção dele era boa. O que ele queria fazer é uma questão nobre, de ter filhos que batalhem pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele a força para isso. E ele disse essas palavras, incentivando as pessoas também. E ele disse, hoje eu irei fazer tal para ter 90 filhos que batalhem todos pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Como ele não falou, inshallah, se Deus quiser, o Rasul alayhi salam, ele fala, فَلَمْ يَسْتَثْنِ, quer dizer que ele não falou, inshallah. E aqui nós poderemos aprender uma coisa, em tudo que você vai fazer, você fala o quê? Inshallah. Se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, não será. Mesmo que você tiver as coisas na sua frente, e que sejam totalmente visíveis, e que isso não, mas aqui está, essa folha está aqui, eu vou pegar essa folha, mas se Deus não quiser que você pegue, você não irá conseguir pegar. Então, o Rasul alayhi salam, o que ele fala? Ele fala, dentre as 90 ou 99 esposas, somente uma engravidou. E quando ela pôs um filho, o filho saiu sem o quê? Sem os pés. Então, teve um filho que não tinha os pés. E a esposa dele trouxe esse filho e colocou lá no trono, na cadeira do profeta Salomão, para dizer para ele, aqui o meu filho que eu tive de você, é um filho que estava sem os pés. Então Allah subhanahu wa ta'ala ele fala, وَلَقَدْ فَتَنَّا. E aqui Allah subhanahu wa ta'ala está confirmando. Waw é uma confirmação, Lam é uma confirmação, Qad também é uma confirmação. 3 confirmações aqui. وَلَقَدْ فَتَنَّا. Nós fizemos isso como um teste para o profeta Salomão alayhi salam. Sulaymana وَأَلْقَيْنَا. E colocamos sobre o seu trono jasadan ala kursiyihi jasadan, um corpo. Esse corpo que seria esse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou. Thumma anab. Na hora que ele viu aquilo, ele voltou para Deus, se arrependendo de não ter falado se Deus quiser, porque ele também tinha esquecido de falar inshallah. E por isso que ele se voltava em obediência a Allah subhanahu wa ta'ala sempre que era colocado em teste. E aqui o Islã ele nos ensina que todos os profetas foram colocados em teste. Todos foram testados por Allah subhanahu wa ta'ala. E todo crente ele será testado por Allah subhanahu wa ta'ala. Os profetas são testados, esses testes, para elevar a posição deles perante Allah subhanahu wa ta'ala. E para ver se eles são pacientes, porque Allah subhanahu wa ta'ala, depois dos testes, ele dá coisas a mais e melhores do que eles tinham. E para os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, os testes são colocados para que Allah subhanahu wa ta'ala perdoe seus pecados ou para que Ele eleve eles também. Então qualquer teste que vier na sua vida, não se preocupe. Esse teste, se vier de Deus, se você for uma pessoa crente, se você for uma pessoa devota a Allah, se você está praticando tudo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sua vida e for colocado em teste, saiba que esse teste que Allah subhanahu wa ta'ala está colocando em você é para o seu benefício, ou para perdoar os seus pecados se você tiver pecados, ou para elevar a sua posição no paraíso e perante Allah subhanahu wa ta'ala. Por esses 2 motivos. Tá? Então, por isso que Allah subhanahu wa ta'ala, quando Ele coloca o crente em testes, Ele não se preocupa, Ele fala alhamdulillah. O profeta ele fala em relação ao crente em Allah subhanahu wa ta'ala, ele fala ajibtu li amri al-mu'min fa inna amrahu kulluhu lahu khair. Eu me impressiono com a questão do crente. Todas as suas questões e a sua vida é para o bem. Se acontecer algo benéfico, shakara. Ele agradece a Allah.
فكان ذلك خيرا له. Isso é benéfico para ele, porque ele agradeceu a Allah e Allah irá aumentar esses benefícios. وإن أصابته ضراء, e se acontecer algo de mal na vida dele, sabara, ele tem paciência. وذلك خير له, e isso é melhor para ele. وما ذلك إلا للمؤمن, e isso somente para o crente, dele ter paciência ou agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Na paciência ele fala, alhamdulillah, se Deus determinou isso, eu agradeço a Allah subhanahu wa ta'ala. Ele volta para Allah, ele vê que ele errou e ele sempre pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso que o profeta Salomão alayhi salam, em relação aos cavalos, que ele fez? Ele foi e matou todos eles, dizendo que isso me afastou de uma das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, ou fez com que eu atrasasse uma ordem de Allah, e ele tirou todo esse mundo da frente dele, as coisas que mais ele gostava. E aqui quando ele não falou Insha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala colocou ele em teste, e ele também voltou para Allah subhanahu wa ta'ala e pediu perdão a Allah subhanahu wa ta'ala por ter esquecido de falar Insha'Allah. Aí ele disse depois, Qala Rabbi ighfirli, ó Allah, depois desses testes, ó Allah, me perdoe, Wahab li mulkan, e me conceda um reino, La yanbaghi li ahadin min ba'di, que ninguém após mim alcance o reino que o Senhor vai me conceder. Innaka antal wahhab, o Senhor, Allah, que concede aquilo que o Senhor quiser. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele traz aqui o resultado para o profeta Salomão alayhi salam. Foi colocado no teste na primeira vez, e ele conseguiu passar o teste. Na segunda vez, ele conseguiu passar no teste. Allah subhanahu wa ta'ala disse para ele, esses cavalos que você matou, e que você se preocupava com eles, e eram os melhores cavalos, e você fazia com que esses cavalos fossem bem treinados para que eles corram nas batalhas, e você foi e fez aquilo que você fez por causa de Allah subhanahu wa ta'ala. O que Allah deu para ele? فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحِ, nós fizemos com que o vento fosse a seu favor. Então, no lugar dos cavalos que corriam bastante, o que o profeta Salomão alayhi salam ele tem agora? Ele tem a ventania, tem um vento que leva ele para qualquer lugar que ele quiser. Tajri bi amrihi rih, ela irá ir com a sua ordem. Lugar que ele quiser, falar para ela, eu vou para a Índia. Então, o vento levava ele para a Índia. Eu vou para a China, o vento levava ele para a China. Eu vou para tal lugar, o vento levava ele para tal lugar. O lugar que ele queria era só ordenar o vento, que o vento levava ele. Tajri bi amrihi, com a sua ordem, rakha'an haythu asab. O que é rakha'an? Rakha'an sem turbulações. Rakha'an da melhor maneira. Então ele vai e não tem turbulações no caminho dele. Até que disseram que o profeta Salomão alayhi salam, ele tinha uma tábua grande. Ele sentava nela, os humanos que ele queria colocar junto com ele, as aves, os animais, os gênios, subiam junto com ele, e ele ordenava o vento levantava e levava para o lugar onde ele queria ir. Rakha'an haythu asab, em qualquer lugar que ele queria chegar. Haythu asab, o lugar que ele queria chegar. E Allah subhanahu wa ta'ala deu para ele também. Porque depois do teste, quando a pessoa tem a paciência, é algo que Allah subhanahu wa ta'ala concede para a pessoa. Concedeu para o profeta Salomão alayhi salam o vento, e concedeu a ele o shayatina. Allah subhanahu wa ta'ala disse, e fizemos com que os demônios fossem também, estivessem no seu poder. Kulla banna'in wa ghawwas. O que eles faziam para ele? Eles eram as construções que ele queria, os grandes demônios faziam para ele. Ele ordenava a eles e eles faziam. O ghawwas, e também dentre os demônios que iam nos fundos dos mares para pegarem as pérolas que ele queria. O ghawwas é a pessoa que vai no fundo do mar para tirar aquilo que tem no fundo do mar. E o profeta Salomão alayhi salam, ele ordenava que eles traziam pérolas, e eles iam lá e traziam. E esses, para que eles construíssem, eles construíam. Wa akharina, e dentre os gênios, ou dentre os demônios, muqarramina fil asfad. Muqarram são aqueles que são amarrados, aqueles fil asfad, com as correntes. Por que Allah subhanahu wa ta'ala citou isso?
وآخرين مقرنين في الأصفاد. Que o profeta Salomão alayhi salam ele tem de benefício com isso? Alguns demônios são acorrentados e amarrados. Dizem que há demônios que ninguém consegue sobre eles, a não ser o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. São demônios que eles podem prejudicar as pessoas, que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu para o profeta Salomão alayhi salam que fizesse com que esses grandes demônios, esses fortes demônios, que aconteça com eles, que eles fossem acorrentados e que não fizessem mal a ninguém, da maneira que o profeta Salomão alayhi salam ordenava que acontecia com eles. Aí Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Hada ata'una. Isso que nós é o nosso benefício, que nós concedemos. Famnun aw amsik bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala está falando para o profeta Salomão alayhi salam: isso que nós demos para você, você pode fazer com que eles trabalhem, com que tudo que foi concedido a você, que seja à sua disposição e à disposição daqueles que você quiser, ou que você pode segurar também, que você não pode precisar deles, mas eles estão à sua disposição. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: wa inna lahu indana, e o profeta Salomão alayhi salam, daquilo que nós concedemos a ele, e ele tem junto conosco, la zulfa wa husna ma'ab, ele tem uma grande posição e ele tem um grande retorno para Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele tem o paraíso e ele tem que Allah subhanahu wa ta'ala se contenta com ele. Isso é o mais importante que o profeta Salomão alayhi salam ele teve. Então essas partes, esses versículos até o versículo 40, Allah subhanahu wa ta'ala cita algumas questões aqui, algumas histórias sobre o que tem o profeta Salomão alayhi salam. Em relação ao vento, Allah subhanahu wa ta'ala citou a questão do vento para o profeta Salomão alayhi salam em 3 suras. Numa das suras, Surat al-Anbiya, na surata número 21, no versículo 81, Allah subhanahu wa ta'ala que ele fala: Wali Sulaiman al-Rih, e para o Salomão al-Rih, Wali Sulaiman al-Rih Asifa. Rih Asifa quer dizer que o vento forte, violento. Então Allah subhanahu wa ta'ala determinou que o vento forte fosse sob o comando do profeta Salomão alayhi salam. Tajri bi amri, ela vai conforme a ordem dele. Ila al-ardi allati barakna fiha, até a terra que nós abençoamos. Então, da Palestina até outros lugares, Allah subhanahu wa ta'ala citou aqui: wa kunna bi kulli shay'in alimin, e nós conhecemos tudo que existe nesse mundo. Allah subhanahu wa ta'ala determina as suas determinações para o vento, para os gênios, para os demônios, para as aves, para as montanhas. Tudo foi sobre a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala colocou essa ordem na ordem do profeta Salomão alayhi salam. No outro versículo também, na Surat Saba, Sura do número 34, no versículo 12, Allah subhanahu wa ta'ala ele fala: Wali Sulaiman al-Rih. Al-Rih é a ventania, é o vento forte. Allah subhanahu wa ta'ala disse: e para o profeta Salomão, e para o Salomão, al-Rih, o vento, Ghuduwuha shahr wa rawahuha shahr. E para o Salomão, al-Rih, o vento. Ghuduwuha shahr, Ghudu quer dizer que uma pessoa que faz uma viagem de um mês, que precisava de um mês, ele faz numa Ghuduwa. Al-Ghadwa é uma parte da manhã. Ghuduwuha shahr, então uma parte da manhã ele faz uma viagem que geralmente ela leva um mês. Warawahuha shahr, e na volta também uma tarde que talvez a pessoa precisaria de um mês para viajar. Então são momentos que levavam o profeta Salomão alayhi salam para lugares bem distantes, ou de quem ele quiser também. No outro também versículo, é o versículo que nós tivemos aqui na Surat Sad, na Sura 38, no versículo 36, Allah subhanahu wa ta'ala ele diz: فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحِ, nós fizemos com que o vento esteja sobre a sua ordem. Tajri bi amrih, ela vai com a sua ordem. Rakha'an, suavemente, haythu asab, no lugar onde ele quiser. Uma das histórias sobre Rih, dizem que o profeta Salomão alayhi salam, o anjo da morte ele vinha na forma de uma pessoa,
e ele ficava junto com o profeta Salomão a.s., enquanto o profeta Salomão estava com as suas reuniões com os seus ministros, com as pessoas, com os gênios, que tudo estava ao seu redor. O anjo da morte, ele vinha na forma de uma pessoa, de um ser humano, e ele sentava junto com eles. E somente o profeta Salomão a.s. conhecia que aquele era o anjo da morte. Certo dia ele estava sentado ali, e um dos seus ministros, eles estavam na Palestina, um dos seus ministros estava sentado ali, e o anjo da morte estava sentado também perto do profeta Salomão a.s. O anjo da morte, ele ficava olhando para aquele ministro. Ele olhava de formas, com olhares diferentes. De repente, o anjo da morte, ele pediu licença para o profeta Salomão e se partiu. Aquele homem, aquele ministro, ele perguntou para o profeta Salomão a.s. Disse para ele: ó profeta, tinha um homem sentado do seu lado e ele olhava para mim com olhares diferentes. Quem que é esse homem? O profeta Salomão a.s. ele disse para ele: esse é o anjo da morte. O ministro ficou com medo. Ele falou: o anjo da morte olhando para mim com esses olhares, ficou tremendo e disse para o profeta Salomão a.s. eu peço a ti, por Deus, que faça com que o vento me carregue e me leve bem longe daqui, porque eu não aguento, não suporto ficar num lugar onde o anjo da morte olhou para mim com esses olhares. O profeta Salomão olhou para ele e disse para ele: mas o anjo da morte é normal, às vezes ele olhou para você e agora você está fugindo da morte, como se estivesse falando para ele assim. Ele falou: eu peço a ti, por Deus, que mande com que o vento me leve para a Índia. A Índia naquela época era o lugar mais distante para eles. O profeta Salomão a.s. ordenou que o vento levasse aquele ministro para a Índia. E realmente, aquele ministro subiu lá, numa das tábuas, e o vento carregou ele e no instante já estava na Índia. No outro dia, o profeta Salomão a.s. estava sentado junto com as pessoas e o anjo da morte veio até o profeta Salomão a.s. e disse para ele, para o profeta Salomão: ó Salomão, ontem teve uma coisa estranha. Eu estava sentado aqui, onde você está sentado, eu estava participando com vocês, e Allah subhanahu wa ta'ala tinha determinado para mim tirar a vida de uma pessoa na Índia depois de alguns momentos. E eu olhei e vi que essa pessoa estava sentada junto com você. Eu falei: Allah, como é que eu vou tirar a vida dessa pessoa lá na Índia e ele está aqui junto com o profeta Salomão? Mas eu disse entre mim, esse é o anjo da morte falando para o profeta Salomão, eu disse entre mim: a ordem de Deus não tenho que questionar. Se ele determinou que eu fosse até a Índia para tirar a vida do fulano, eu vou. Eu parti. Chegando lá, eu vi esse homem que estava na minha frente me esperando. O ministro que pediu para que a ventania levasse ele, levou ele, e no momento que chegou a hora dele morrer, o anjo da morte foi lá e tirou a vida dele. Então, não adianta a pessoa fugir da morte. Quando a morte vai chegar, no lugar que Allah subhanahu wa ta'ala determinar, se você vai morrer na Índia, na China, no Brasil, em Meca, é Allah subhanahu wa ta'ala que determina. E a pessoa, se ela fizer de tudo para fugir da morte, ou do local onde talvez ela não pense que vai morrer, Allah subhanahu wa ta'ala, a determinação está acima de tudo, e Ele que determina. Até o anjo da morte não sabia o que fazer, mas ele cumpriu a ordem que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, e foi realizado aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tinha determinado. Então, isso em geral que Allah subhanahu wa ta'ala citou sobre a história do profeta Salomão alayhi salam. Inshallah, nós iremos falar sobre outras histórias também nas próximas aulas, histórias importantes também que foram citadas no Alcorão sobre os acontecimentos entre o profeta Salomão alayhi salam e algumas das criaturas ou algumas histórias contadas no Alcorão Sagrado. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.